Se você pensar bem, uma prisão privada funciona de forma quase idêntica a um hotel, mas com uma diferença assustadora. Os hóspedes não escolhem estar lá, não podem sair quando querem e o governo é quem paga a conta por cada noite passada. Falamos de um mercado que movimenta bilhões de dólares todos os anos apenas em território americano. Nesta história, você verá como essas corporações conseguem reduzir seus custos ao mínimo, de onde vêm seus lucros reais e a dura realidade de um sistema feito para que as celas nunca fiquem vazias. Se você gosta de descobrir como o dinheiro funciona por trás das indústrias mais sombrias do planeta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as histórias que ninguém mais te conta. A história deste modelo não começou em uma cela, mas nos escritórios de um grupo de investidores astutos durante a década de 80. Naquela época, os centros penitenciários estaduais estavam entrando em colapso devido à superlotação e ao aumento drástico nas detenções. Os governos locais não tinham orçamento nem tempo para construir novos edifícios. Foi então que alguns empresários pensaram que poderiam resolver o problema construindo e gerindo instalações penitenciárias de forma mais rápida e barata que o próprio Estado. A promessa era simples: a eficiência do setor privado economizaria dinheiro para o contribuinte. Mas isso piora quando você analisa como essa promessa inicial mudou de rumo completamente. O que começou como uma solução de emergência acabou se transformando em uma indústria corporativa gigante listada nos mercados financeiros. Para entender a magnitude deste império, é preciso olhar para os dois gigantes que dominam quase todo o setor. Essas empresas não apenas gerenciam celas tradicionais, mas também centros de detenção migratória e programas de monitoramento eletrônico. O mecanismo básico para ganhar dinheiro parece simples à primeira vista. O Estado paga à empresa privada uma taxa diária fixa por cada prisioneiro que dorme em suas instalações. Se a tarifa por pessoa for de $50 por dia e a instalação abrigar 2.000 pessoas, a empresa fatura $100.000 diários apenas por esse conceito. No entanto, o verdadeiro truque deste negócio não está no que cobram, mas no que conseguem não gastar. Para maximizar os lucros de seus acionistas, a fórmula matemática exige reduzir os gastos operacionais ao nível mais baixo possível. E é aqui que a história dá uma reviravolta bastante sombria. A maior parte do orçamento de um centro de detenção vai para o pessoal de custódia e serviços básicos como alimentação ou assistência médica. Se você mantém menos funcionários do que o necessário, paga salários baixos e economiza na qualidade da comida, a margem de lucro dispara imediatamente. É um modelo onde a austeridade extrema gera riqueza diretamente para os executivos da empresa. O que vou te contar agora é o que ninguém te diz sobre como essas corporações se protegem financeiramente. Quando uma empresa tradicional abre um negócio, assume o risco de os clientes não aparecerem. Mas neste setor, as grandes empresas conseguiram algo verdadeiramente insólito: transferir quase todo o risco financeiro de volta ao Estado, através de cláusulas contratuais muito específicas. Existe um instrumento jurídico conhecido como a cota de ocupação garantida. Basicamente, quando uma corporação assina um contrato com as autoridades para administrar um presídio, exige-se que o governo garanta que entre 80% e 90% das celas estejam ocupadas o tempo todo. Se a criminalidade cai, ou se as políticas de prisão mudam e o número de detentos fica abaixo dessa porcentagem, o Estado não economiza dinheiro. Pelo contrário, as autoridades têm que pagar uma multa ou quitar a tarifa integral como se essas camas estivessem ocupadas por seres humanos reais. É um incentivo perverso onde o sucesso financeiro da empresa depende literalmente de que a sociedade continue tendo um número elevado de pessoas atrás das grades. Como se não bastasse, os custos operacionais são reduzidos através de estratégias que beiram o absurdo. Muitas dessas instalações utilizam os próprios internos para realizar tarefas de manutenção, limpeza, cozinha e lavanderia dentro do presídio. Enquanto um trabalhador externo receberia o salário mínimo legal por hora, a uma pessoa presa paga-se apenas alguns centavos por hora ou, em certos casos, nem isso, sob o argumento de que faz parte de um programa de reabilitação. Isso cria um ciclo perfeito. As empresas cobram taxas altas do governo pela manutenção das instalações, enquanto utilizam mão de obra que custa praticamente $0. Mas o negócio não termina no pagamento por cama nem na economia com pessoal. Há toda uma economia secundária extremamente lucrativa em torno do encarceramento. As chamadas telefônicas que os detentos fazem para suas famílias, o acesso a tablets digitais para enviar mensagens, a compra de comida extra ou itens de higiene básica nas lojas internas são totalmente monopolizados.
As empresas cobram taxas exorbitantes por esses serviços básicos, sabendo que a família não tem outra alternativa para se comunicar com seu ente querido ou para melhorar suas condições de vida no presídio. Chegando a este ponto, a grande pergunta que surge é como uma indústria assim conseguiu se manter imune durante décadas diante de tantas críticas públicas. A resposta se encontra nos corredores do poder político. Essas corporações investem milhões de dólares todo ano em atividades de lobby, financiando campanhas eleitorais de senadores e congressistas, que depois promovem leis com penas mais severas, fianças mais altas e períodos de detenção obrigatórios. Não é coincidência que as leis mais duras tenham coincidido historicamente com a alta das ações dessas empresas na Bolsa de Valores. A propósito, se até aqui este tema está parecendo uma loucura total, deixe um gostei na tela. É a forma mais rápida de ajudar o algoritmo a mostrar esta história para mais gente desperta como você. Para entender até que ponto os incentivos financeiros podem corromper a justiça, é preciso lembrar um dos episódios mais sombrios da história judicial dos Estados Unidos. Ocorreu no estado da Pensilvânia e ficou conhecido popularmente como o escândalo das crianças por dinheiro. 2 juízes corruptos receberam milhões de dólares em propinas ilegais de construtores e administradores de 2 centros de detenção juvenil privados. Em troca desses pagamentos por debaixo dos panos, os magistrados impuseram penas severas e internações automáticas a milhares de jovens e até crianças por infrações mínimas, como postar um comentário sarcástico na internet ou uma pequena travessura escolar. Celas cheias significavam transferências bancárias vultosas para os envolvidos. Embora este caso tenha terminado com os juízes atrás das grades, ele expôs uma realidade cruel que muitos preferem ignorar. Quando a liberdade de um ser humano se torna uma métrica de lucratividade corporativa, a linha entre a justiça e a ganância desaparece por completo. Diversos relatórios e investigações independentes demonstraram que centros geridos por empresas privadas costumam registrar taxas significativamente mais altas de violência, agressões entre detentos e conflitos com guardas em comparação com instalações públicas. A explicação técnica por trás desse fenômeno não é um mistério. Ao reduzir custos para entregar lucros altos aos investidores, essas empresas costumam contratar pessoal sem o treinamento adequado, pagam salários extremamente baixos e sofrem com uma rotatividade constante de funcionários. Um local mal vigiado, com poucos guardas sem experiência e sobrecarregados de trabalho, torna-se rapidamente um ambiente caótico e instável. A isso se soma a falta crônica de atendimento médico adequado. Existem registros documentados de detentos que sofreram complicações graves ou morreram por não receberem tratamentos básicos a tempo, simplesmente porque o serviço médico contratado pela empresa buscava cortar gastos para não afetar a margem de lucro trimestral. Outro aspecto profundamente criticado é o papel dessas corporações na gestão dos centros de detenção migratória. Nas últimas décadas, o endurecimento das políticas de fronteira tornou a detenção de imigrantes uma das fontes de receita mais rápidas e lucrativas para essas empresas. Por não se tratar de pessoas condenadas por crimes graves, mas de famílias ou indivíduos em processos administrativos, a custódia costuma ser menos complexa, mas as taxas cobradas ao governo federal continuam sendo enormes. Esse fenômeno fez com que muitas dessas empresas redirecionassem sua estratégia comercial para a captura e retenção de pessoas em situação irregular, garantindo um fluxo constante de verbas públicas, independentemente da economia do país. Como se não bastasse, o argumento original de que o setor privado era mais barato para o bolso do cidadão comum foi se desmoronando com o tempo. Múltiplas auditorias governamentais revelaram que, ao contabilizar as isenções fiscais, os custos de supervisão estatal e os contratos garantidos, o custo diário de um detento privado é praticamente idêntico e, às vezes, superior ao de um centro administrado publicamente. A única grande diferença reside em onde termina o dinheiro restante. Em vez de ser reinvestido nos cofres públicos ou em programas de reintegração social, torna-se dividendos pagos aos acionistas da Bolsa. Para sermos totalmente justos com a história, também devemos ouvir a posição daqueles que defendem firmemente a existência deste modelo corporativo. Os defensores do sistema privado argumentam que o governo central costuma ser lento, burocrático e incapaz de responder rapidamente a emergências de infraestrutura. Segundo a sua visão, quando uma instalação estatal colapsa ou sofre com a superlotação extrema, o setor privado tem a capacidade financeira e logística de construir instalações modernas numa fração do tempo que a administração pública levaria.
Além disso, sustentam que a concorrência obriga à inovação tecnológica, como a implementação de melhores sistemas de segurança digital, monitoramento biométrico e programas de supervisão remota que beneficiam a gestão penitenciária em geral. No entanto, quando se colocam todos os fatores na balança, a questão fundamental deixa de ser financeira e torna-se uma questão profundamente ética. Deve o Estado delegar o poder de privar os seus cidadãos da liberdade nas mãos de uma entidade cujo principal objetivo é gerar dividendos para os seus acionistas? A contradição fundamental permanece. Enquanto o objetivo de uma sociedade saudável deveria ser reduzir o crime e esvaziar as instalações de punição, o objetivo de uma corporação privada é exatamente o oposto, pois precisa que o fluxo de detentos nunca pare. Hoje em dia, o debate continua mais vivo do que nunca em diferentes cantos do mundo. Enquanto algumas regiões começaram a cancelar estes contratos e a proibir a gestão privada de centros de custódia por motivos de direitos humanos, outras nações avaliam adotar esquemas semelhantes para aliviar a pressão sobre os seus orçamentos locais. O paradoxo deste mercado é que, independentemente da direção que as leis tomem, o custo real de manter as celas ocupadas acaba sendo pago pela sociedade como um todo, seja através de impostos ou com a degradação do próprio sistema de justiça. No fim das contas, isso nos deixa com uma inquietação bastante perturbadora para refletir. Se o incentivo econômico de uma indústria gigante depende diretamente de haver mais pessoas atrás das grades, até que ponto as leis que nos regem são concebidas para nos proteger ou simplesmente para manter rentável um modelo de negócio? Se esta análise o fez ver o panorama de uma perspectiva totalmente diferente, passe pela seção de comentários e deixe-me saber a sua opinião a respeito. E se quiser continuar a explorar as histórias financeiras mais sombrias que movem o nosso mundo, considere juntar-se à comunidade inscrevendo-se no canal. Vemo-nos na próxima história.